Paz, gente. Eu sou o Henrique, eu faço parte do Ministério ANAD, faço louvor para os adolescentes da ANAD, né? E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Porque esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de 3 que vai ter no canal. E ele vai falar sobre cosmovisão cristã. Antes de tudo, o que é isso? O que é cosmovisão cristã? Cosmovisão cristã é basicamente você analisar o mundo, analisar obras, uma ótica cristã, com o intuito de você trazer lições, um fundamento bíblico através dessas coisas. E uma das principais obras da literatura e eventualmente do cinema que apresentam uma cosmovisão cristã é Senhor dos Anéis, do Tolkien, que na minha opinião é uma das melhores obras já feitas em toda a história da humanidade. Tá, mas como a gente pode tirar uma cosmovisão de Senhor dos Anéis? A gente pode fazer isso através dos 3 personagens principais da obra, que seriam Gandalf, Frodo e o Aragorn. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Gandalf, né? Mas antes de tudo, quem é Gandalf? Gandalf, ele é um mago da Terra-média e teve sua primeira aparição no livro O Hobbit. Foi o primeiro livro que o Tolkien escreveu relacionado à Terra-média e foi lançado em 1937. Mas pra gente falar do Gandalf, a gente precisa falar da origem do Gandalf. Pra falar da origem do Gandalf, a gente tem que falar da origem da Terra-média, que está escrito no livro O Silmarillion, que é basicamente um Gênesis para Senhor dos Anéis e Hobbit. A origem da Terra-média aconteceu muito tempo antes do livro O Hobbit, dos acontecimentos do livro do Hobbit, e teve sua origem através de Eru, que foi chamado de Ilúvatar pelos elfos, posteriormente. Ilúvatar, ele criou tudo. Mas antes dele criar a Terra, ele criou os Ainur, que viraram posteriormente foram chamados posteriormente pelos elfos de Valar. Os Valar, eles compunham músicas, compunham canções para Ilúvatar, e através dessas músicas se originou Arda, e ficou posteriormente conhecido como Terra. Dentro desses Valar, existia Melkor, que foi chamado de Morgoth mais pra frente. E ele, dá pra fazer uma associação com o próprio Satanás. Ele foi uma criação de Ilúvatar, ele é um dos filhos de Ilúvatar, que era provido com mais conhecimento, com mais poder, e ele tentou dominar Arda, ele tentou tomar o controle da Terra. E por algum tempo ele realmente conseguiu fazer isso. Mas depois ele guerreou com os outros Valar e ele foi exilado. E posteriormente os elfos começaram a chamar ele de Morgoth. Depois da criação de Arda, alguns dos Valar foram para a Terra. Por exemplo, o próprio Melkor. Mas junto com os Valar foram os assistentes, ajudantes, escravos dos Valar, que são os Maiar. E alguns desses Maiar também sucumbiram a Morgoth. E eu vou falar disso mais pra frente. Desses Maiar que foram junto com os Valar, destaca-se Olorin, e posteriormente foi chamado de Gandalf. E era tido como o mais sábio dos Maiar. E, inclusive ele passou um tempinho com Niena para aprender sobre piedade e paciência. Já apresentamos a história do Gandalf, então vamos falar de como dá para se fazer um paralelo de Gandalf com o ofício profético, como profeta de Jesus Cristo. O primeiro ponto se dá justamente na sua origem, porque assim como todos os outros profetas, por exemplo, Elias, Gandalf, ele se preparou para ir para a Terra-média, passando um tempo com Niena, aprendendo sobre piedade e paciência, que nem eu falei antes. E ele foi enviado para a Terra-média com o intuito de destruir o legado de Morgoth, de Melkor. E teve como aprendiz Sauron, que é o principal vilão de Senhor dos Anéis, o criador do Anel e por aí vai. Ele tem como objetivo ajudar a destruir o Anel e assim destruir Sauron e acabar com todo o poder, todo o legado de Melkor. Através disso, ele vai guiar a Sociedade do Anel nos livros do Senhor dos Anéis até Mordor, para que eles pudessem jogar um anel na Montanha da Perdição e destruir um anel, já que essa era a única forma de destruir o anel. Tá, vamos aos pontos, né? O primeiro ponto, como eu já falei,
é justamente o fato de que ele foi preparado para ser enviado para a Terra-média, do mesmo jeito que Elias. O segundo ponto é o fato de que ele tem um rajado, um mago, né? O rajado ele usa para fazer as magias, as mágicas, os feitiços. Do mesmo jeito que Moisés utilizava o rajado para fazer as ações milagrosas dele, né? Do mesmo jeito que ele bateu o rajado para abrir o Mar Vermelho. E um outro ponto em relação a Gandalf, e dá para fazer um paralelo com Jesus, é o fato de que Gandalf tem vários nomes. Ele é chamado de Gandalf o Cinzento, Gandalf o Branco, Mithrandir, Corvo da Tempestade e Olórin. Do mesmo jeito que Jesus era chamado de Jesus, Jesus Cristo, Cristo, Manuel, Messias e por aí vai. Eu vou citar agora um dos melhores momentos do Senhor dos Anéis e uma das cenas mais lindas do filme, que é o combate de Gandalf contra o Balrog. Esse Balrog, ele era um Maiar também, mas como eu falei antes, ele é um Maiar e sucumbiu ao poder de Melkor, ao poder de Morgoth. E assim ele acabou se transformando no Balrog, uma criatura das sombras. E quando Gandalf está guiando a Sociedade do Anel pelas Minas de Moria, ele enfrenta o Balrog e eventualmente derrota o Balrog. Entre aspas, ele vai derrotar um pouco depois. Numa das cenas, é a cena mais linda do universo, eu vou por aí para vocês assistirem. I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! Go back to the shadow. Shall not pass! Fools. Nessa cena, o Gandalf ele é dado como morto, porque ele cai da ponte junto com o próprio Balrog, mas eles continuam lutando. A luta deles só vai cessar no Pico de Caradhras, e lá ele consegue efetivamente derrotar o Balrog, mas ele morre. Entre aspas. Porque pelo fato de Gandalf ser um dos Maiar, ele é um espírito imortal. Então, e morre não é o Gandalf, é o receptáculo do espírito do Gandalf, que seria o corpo humano dele de Gandalf o Cinzento. Porém, ele ainda não tinha cumprido o objetivo dele na Terra. Do mesmo jeito que todos os profetas vão para a Terra com um objetivo, Gandalf foi enviado à Terra-média com um objetivo, de guiar o povo para destruir o mal. Então Gandalf, ele renasce como Gandalf o Branco. E é um paralelo importante que dá para ser feito, porque do mesmo jeito que Jesus é ressuscitado, Gandalf não é reconhecido quando ele volta. Tal qual Jesus, ele não foi reconhecido de primeira quando ele ressuscitou. E é importante ressaltar do Gandalf também a profecia que ele faz relacionada ao Gollum. Porque no filme mostra ele falando com o Frodo, e o Frodo tá falando que o Bilbo devia ter matado o Gollum, tudo, quando ele pegou o anel. Isso é mostrado no livro do Hobbit. E Gandalf repreende o Frodo, falando que o Gollum ainda tem uma função importante nessa história. E ele realmente teve, né? Porque se não fosse por ele, o anel não teria sido destruído. Por mais que ele seja um dos vilões, tudo, enfim. E ele era visto como uma esperança, né? E tanto é que no próprio livro do Hobbit, quando ele abandona os anões na entrada de Treva Mata,
eles entram em desespero, porque o Gandalf era o guia deles. Isso acontece também no Senhor dos Anéis, depois ele morre lutando contra o Balrog. Toda a sociedade do Anel é devastada. Eles pensam, a gente não tem mais um guia, a gente não tem mais o Gandalf, e agora? Então, das associações entre Gandalf e Jesus como profeta, podem se listar essas. E eu recomendo, além de que vocês leiam e assistam os filmes do Senhor dos Anéis e o Hobbit. Os filmes do Hobbit não, os filmes do Hobbit são bem ruins. Mas enfim, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado O Messias Vem à Terra-média, de Philip Wright. Ele apresenta os 3 ofícios de Cristo nos 3 personagens principais. Eu usei esse livro como um guia para poder fazer os 3 vídeos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam a página do canal do Anad Teens no Face também e no Instagram. Semana que vem vai sair o vídeo sobre Frodo. E é isso. Deus abençoe.